Entrevista do dia. Tem quase 3 anos que eu não entrevisto. Eu acho que a última vez que eu entrevistei foi aqui no Noticidade, quando eu fazia na hora do almoço. Ele acabara de ser eleito, né, naquela época. Eu recebo o deputado estadual do PSL, Capitão Contar. Seja bem-vindo, feliz em vê-lo, viu, capitão? A tua presença aqui estava bastante aguardada. O que eu recebi de mensagem no Instagram, no direct, e o pessoal da Segurança Pública também esperando a tua presença aqui. Bom dia pro senhor, tudo bem? Bom dia, Rodrigão, bom dia, sua equipe. É um prazer, uma honra estar aqui novamente, podendo estar participando desse programa que tem alta credibilidade e informação à nossa população. Bom, deputado, primeira pergunta, eu acho, né? A gente ouviu o Manuel Afonso falando ali do André Putinelli, falando do Lula. Temos 2 grandes partidos, MDB e o PT, né? Que já declararam aqui de forma estadual que vem com candidatos a governo. É verdade ou é mentira que o senhor vai se candidatar ao governo do estado? Rodrigão, devido ao cenário que a gente tem visto no nosso país todo, a gente vê que o anseio das pessoas é por mudança. E essa mudança só vai acontecer se nós mudarmos as pessoas que estão administrando o nosso país, os nossos estados, os nossos municípios. E também é muito claro que não adianta trocar só um dos poderes, né? Só o executivo. Não adianta trocar só o prefeito, só o governador, só o presidente. A gente vê a dificuldade do Bolsonaro em administrar o país, porque muitas das decisões do poder executivo dependem também do legislativo. Então essa faxina, essa limpeza que as pessoas anseiam, que elas tanto sonham, elas têm que acontecer a cada 2 anos no nosso país. Nós temos essa oportunidade de renovar, de poder escolher pessoas honestas, íntegras, que tenham aí uma missão que é administrar bem o dinheiro público, administrar bem o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Então o que eu tenho escutado muito nos últimos dias, e isso intensificou muito agora, depois do Réveillon, foram as pessoas já se preocupando com política, Rodrigão. Nós estamos em ano de eleição e está nas nossas mãos poder fazer essa faxina, fazer essa limpeza. Então, as pessoas cobram, elas esperam um nome que as represente. E é muito difícil, é muito triste quando a gente vê um cenário onde a gente não tem opção. Então a gente, hoje é muito claro também, a gente vê partidos que antes eram oposição e hoje estão se unindo para poder fazer frente à situação. Então a gente vê aí o Alckmin andando junto com o Lula, andando junto com várias figuras aí que já estão desgastadas. E a gente vê que toda essa oposição no passado era só fachada. Então eu acho que a tecnologia veio para ajudar. Hoje as redes sociais ajudam muito a gente a poder saber de imediato e com muita transparência o que está acontecendo no país. E infelizmente alguns veículos de comunicação sempre esconderam isso da gente. Então eu acho que esse anseio por mudança está acontecendo. As pessoas estão pedindo um nome diferente para o Mato Grosso do Sul. E é claro que uma campanha de governo não se faz sozinho. Eu preciso ter, obviamente, o apoio popular, preciso ter o espaço num partido político, porque no Brasil é obrigatório estar filiado a algum partido. Eu não sei ainda qual será a minha situação, mas muito provavelmente eu não fique no meu atual partido. Eu quero estar num partido que esteja alinhado com o conservadorismo, com a direita e, sobretudo, com o presidente Bolsonaro. Hoje o atual partido que o senhor pertence, né? Até então o presidente Bolsonaro, assim que ele foi eleito, ele deixou o partido, que é o PSL. E aí o partido aqui também em Mato Grosso do Sul houve uma ruptura, porque a gente tinha 4 nomes em evidência: o senhor, o Coronel Davi, a Soraya e o Trutz, né? Doutor Ovando também. E o doutor, exatamente. E aí o que acontece? Houve uma ruptura no partido aqui no Mato Grosso do Sul, o deputado? Eu digo que, na minha ótica, houve uma divergência de posicionamentos e eu acho que cada um segue ali a sua convicção. Eu, lógico, procurei manter a minha idoneidade, procurei manter assim tudo aquilo que eu defendi durante a campanha para colocar em prática durante o meu mandato. Então, eu acho assim que depois das eleições cada um tomou um rumo. Infelizmente, a gente escuta pelos noticiários que houve uma insatisfação por parte das pessoas com algumas figuras aí do nosso partido. Não vou aqui citar nomes, mas eu procurei manter todas as minhas bandeiras, tudo aquilo que eu prometi durante a campanha, fazendo de fato aí um mandato
alinhado com o conservadorismo, alinhado com o presidente Bolsonaro e, sobretudo, defendendo pauta de combate à corrupção e tudo mais. Falando em presidente Jair Bolsonaro, foi um fenômeno, né? O bolsonarismo na última eleição, e isso trouxe também para os estados. A gente vê o senhor, por exemplo, que foi um campeão de votos, né? O senhor acredita que o Bolsonaro, essa onda, continue forte esse ano, deputado? Rodrigão, eu vou dizer para você que essa onda vai ser ainda mais forte. Porque a gente tem que entender o seguinte: não é apenas bolsonarismo. O que significa para mim o bolsonarismo? Eu acho que para a maioria das pessoas é a sensação de mudança, é aquela sensação de que a gente quer algo novo, algo que mude a realidade e o destino do nosso país. Então, a onda bolsonarista nada mais é do que um anseio das pessoas por transparência, por combate à corrupção. Nós não aguentamos mais a velha política imperando, perseguindo o servidor, fazendo corrupção em todas as esferas. Então a gente vê que a corrupção ela foi institucionalizada no país em diversas, se não em todas as esferas. Então ontem eu assisti o depoimento, um testemunho de um servidor da Petrobras que foi muito corajoso, até publiquei na minha rede, dizendo que a Petrobras foi assaltada, que ela foi usada realmente para abastecer campanha, que foi usada para fazer caixa aí para partidos políticos e só dando prejuízo. E o resultado está aí, alta do preço dos combustíveis. Nós estamos pagando a conta que foi criada no passado, com a má administração do nosso país. Então, Rodrigão, nós temos a oportunidade esse ano de fazer com que essa onda que você começou agora no assunto, que ela continue propagando, trazendo esperança, trazendo credibilidade, porque infelizmente no nosso país a política ela estava muito desacreditada. Eu acho que isso está mudando e graças a Deus a gente tenta fazer todo dia com que com que esse anseio, né, com que essa vontade ela persista. A gente não pode desistir do nosso país. Rodrigão, é muito triste quando em 2018 a gente escutava as pessoas dizendo que se o PT voltasse, as pessoas iriam abandonar o país, aquele que pudesse ia fechar tudo, vender as coisas e sair do país. O que é isso, gente? O nosso país é maravilhoso, nós temos inúmeras oportunidades, nós temos aí total condição de sermos o melhor país do mundo, né? Nós temos tantas bênçãos que nos dão privilégios comparados a outros países, né? Nós não temos aí desastres naturais, nós temos terras férteis, plantamos aí o ano inteiro, temos um litoral maravilhoso, um potencial turístico. O que atrapalha tudo isso? É o ambiente político. Então, 2022, ano de mudança, ano de mantermos aí as esperanças a todo vapor, acreditar que o nosso voto faz a diferença, acreditar, Rodrigão, que quando a gente vai pra rua para pedir alguma coisa, quando a gente vai pra rua para protestar, é porque tem um sentido. Isso é a onda. Não é só apenas a figura do Bolsonaro. Sim, também, ele é importantíssimo, porque ele é o esteio disso tudo, ele tem liderado isso tudo e mostrado dia a dia que ele está no caminho certo. Então, a gente vê também covardemente parte da imprensa tentando desconstruir isso tudo, tentando só mostrar o lado ruim do Brasil. Então, acho que isso também até nos dá um pouco de raiva, um pouco de vontade de brigar, de ir pra rua mesmo. Então, essa onda ela vai ser maior. Deputado, chegou uma pergunta aqui, eu vou repassar para o senhor, final do telefone 7215, perguntou assim, pergunte ao capitão Contar em relação às atitudes do Bolsonaro, que se posiciona sempre contra as vacinas, né? Houve aquele imbróglio todo em relação às compras, depois a questão aí dos ministérios da saúde, é um troca-troca no comando. Como que o senhor analisa hoje, né, a administração do presidente Bolsonaro, a posição do senhor em relação à vacinação? Eu sou um defensor das vacinas que são comprovadas. Eu acho que a gente sempre foi vacinado, desde a história aí. Desde quando a gente nasce. A gente nasce e já é vacinado, obviamente. O problema é que no Brasil, a situação da pandemia virou assunto político, virou moeda política. Então, tudo aquilo que foi feito pelo Bolsonaro, não só com relação à vacina, mas com todas as outras atitudes, viraram munição para que parte da imprensa e que os seus opositores pudessem denegrir, desconstruir as suas atitudes. Então, eu acho que ele está no caminho certo. Tudo que ele fez foi com boa intenção, foi pensando no povo brasileiro e não pensando em política. Então, eu continuo, obviamente,
defendendo que o país está no caminho certo. E nós vimos, né, que lógico que a gente sente muito por todas as mortes, tudo que aconteceu. Muitas pessoas tiveram problemas não só de saúde, mas também de emprego, né, a situação aí toda que o Covid trouxe para nós. Mas, Rodrigão, nós não podemos esquecer do seguinte, que o nosso país, ele tem chance, ele está tendo uma oportunidade novamente de renovar quem está dirigindo a política. Veja o que aconteceu na CPI da Covid, que foi instaurada aí pelo Senado. Eu passei vergonha de ver certos senadores com aquelas atitudes desumanas com os depoentes que foram lá contribuir. Então, nós vimos que por trás da pandemia, por trás do Covid-19, houve muito oportunismo político, houve muita briga para poder desconstruir o governo Bolsonaro. Então a gente não pode acreditar em tudo que a imprensa nos fala, né? Parte da imprensa aí está contra o governo e eles colocam isso para a gente escutar e ouvir todos os dias. 7h34, ao vivo aqui comigo, o deputado estadual Capitão Contar. Deputado, uma outra pergunta que chega, né? Na Assembleia Legislativa, a maior parte dos projetos de lei do senhor foi voltado justamente para o combate à corrupção, à transparência. Exatamente, olha só, quando você tem transparência na gestão, isso dificulta muito a corrupção. Então, é lógico que quem tem a caneta na mão é o governo do estado, é o governador. Então, todas as licitações, todas as compras, quem faz é o governo do estado. Hoje o senhor é da base aliada do governador. Do governador Reinaldo Zambuja? Isso. Negativo. O senhor é da oposição. Eu sou oposição desde que ele esteja errando, desde que eu enxergue que ele esteja numa posição indo para o caminho errado. Então eu não sou aquela oposição cega, aquela oposição que apenas fica batendo sem saber o motivo. Então eu acho que isso teria que ser um senso comum em todos os parlamentos do Brasil, porque o que a gente vê e escuta é que normalmente o governo do estado tem a maioria da sua assembleia, certo? E nem sempre as pautas que são apresentadas, o deputado concorda com aquilo, mas às vezes ele é forçado a votar a favor ou contra. Eu, graças a Deus, e como prometi no início de campanha, faria um mandato com liberdade. Então, quando eu vejo que o governador está acertando em algum projeto, eu apoio. Quando eu vejo que está errando, quando eu vejo que aquilo vai prejudicar a população, eu vou contrário e luto para que aquilo seja o mais transparente possível. Então, os projetos que eu tenho apresentado, obviamente, eles visam dar mais transparência e ajudar no combate à corrupção. Então nós temos diversos projetos apresentados, alguns ainda em tramitação, outros que ainda irei apresentar e alguns outros que infelizmente foram arquivados. Então quando a gente vê, por exemplo, uma obra pública, né, um asfaltamento, uma recuperação de vias, uma construção, a gente quer saber quem está fazendo essa obra, quanto isso está custando. A gente quer que essa informação seja clara, porque quanto mais omissa for aquela informação, mais você fica com a dúvida na cabeça. Pô, mas não está muito caro, não está muito barato. Então eu acho que quanto mais transparência tivermos, isso também vale para remédios, isso vale para as despesas que foram feitas durante a pandemia. Então quantas e quantas notícias já não escutamos sobre superfaturamento de compra de máscaras, de luvas, de seringas. Isso não pode acontecer. Então esses projetos, eles visam obrigar o governo do estado a dar mais transparência nessas despesas. Porque a partir do momento que você começa a enxugar os ralos de corrupção, Rodrigão, você passa a sobrar dinheiro para fazer as coisas mais importantes. Então a gente vê que o Brasil, no modo geral, sempre foi um palco de grandes corrupções. A gente viu aquele caso do Gedel Vieira Lima, aquelas malas de dinheiro. Quem que não fica decepcionado com isso? Da onde veio esse dinheiro? E a gente vê que isso é institucionalizado no nosso país. Então esses projetos, eles têm essa importância. É lógico que tudo depende da aprovação dos demais deputados. Alguns deles foram para frente, outros ainda estão em discussão. Ou como pré-candidato ao governo ou pré-candidato à reeleição. O que falta aprovar ainda na tua gestão, ô deputado, no teu mandato aí como deputado estadual? O que o senhor gostaria que fosse aprovado esse ano? Olha, uma coisa que eu quero muito que dê certo é a conclusão da CPI da Energisa, que foi aquela situação que ainda acontece com muitos consumidores que viram as suas contas de luz aumentarem de forma estranha, de forma
totalmente anormal. Então, esses relógios que são digitais, a gente tem uma suspeita de que eles possam estar marcando errado. Então, o objetivo da CPI, que infelizmente ela foi pausada, ela foi suspensa por conta da pandemia e por conta também dos órgãos que iriam fazer análise desses relógios. Eu quero muito que essa CPI volte à tona agora esse ano, e sem objetivos políticos, porque a oposição, quem é contra essa CPI, vai dizer que eu estou usando a CPI por motivos políticos, mas não é verdade. Nós abrimos elas em 2019, então a gente quer muito que isso dê certo, que isso traga uma resposta para o nosso consumidor. Brigar pelos direitos do nosso consumidor é uma missão dos nossos parlamentares, dos políticos eleitos. Então, essa acho que é uma das principais atitudes e eventos aí que eu gostaria que viesse com a todo vapor nesse ano de 2022. E também outros projetos que estão por vir, que nós queremos apresentar. Eu quero muito, por exemplo, na área da educação, Rodrigão, que a gente tenha mais escolas cívico-militares em vários municípios do nosso estado, se não em todos. Existe esse projeto do governo federal. Eu acho que educação de qualidade, isenta de ideologias. Então, eu sou um padrinho aí das escolas cívico-militares do nosso estado. Agora teremos uma na cidade de Rio Verde. Eu quero poder levar esse projeto, apoiar, né, e fomentar para os demais municípios do nosso estado, entre outros diversos que eu vou estar apresentando durante esse ano também. Ou seja, tem muito trabalho ainda, né, deputado? Sim, o foco, obviamente, continuar no mandato, continuar cobrando por transparência, denunciando corrupção. Já fizemos algumas denúncias, Rodrigão, algumas deram êxito. Então, operações aí que estão acontecendo com desvio do dinheiro do Covid, compra de cesta básica, compra de veículos. Então, tudo isso faz parte do trabalho do parlamentar. E com relação à campanha, você perguntou também, isso é uma construção. Então, campanha para governo, por exemplo, que é um anseio de muitos dos meus eleitores, é uma construção. Então, eu dependo do partido político, dependo desses alinhamentos. Já tem algum partido namorando o senhor? Já tem alguns convites já? Temos convites já em alguns partidos. É lógico que eu quero estar num partido que apoie o presidente Bolsonaro. Não adianta eu estar num partido que vai ter outro candidato a presidente, porque eu sou da base do presidente Bolsonaro, certo? Então, é uma construção que tem que ser feita. E, logicamente, Rodrigão, um governador ele não toca o estado sozinho. Ele tem que montar uma equipe. E essa equipe tem que ser técnica. As pessoas que irão governar junto com o futuro governador, elas têm que ter o compromisso com as pessoas e não com grupos políticos. A gente vê muito, escuta a reclamação das pessoas dizendo que apenas alguns grupos são favorecidos, que somente as mesmas empresas ganham as licitações. Isso tem que acabar. Eu acho que um governador com uma equipe técnica, isenta de influência política, vai conseguir fazer uma grande gestão em Mato Grosso do Sul. O senhor está preparado caso venha surgir o convite para ser pré-candidato ao governo, para assumir o governo do estado? O governador ele tem que ter um sentimento, o de servir a sua população. E na questão de servir, eu já o faço desde os 18 anos de idade, quando eu entrei no Exército. Fiz uma promessa, um juramento de que iria servir a esse país. E eu acho que na posição de deputado, vereador, prefeito, governador ou senador, a gente tem que ter esse sentimento. Então eu acho que vai estar preparado para ser governador do estado de Mato Grosso do Sul, todo aquele que tiver esse sentimento no seu coração, de servir as pessoas e não a grupos políticos. E ter como bandeiras o combate à corrupção, fazer um trabalho que desafogue o estado, que diminua as despesas não prioritárias e priorize aquelas que realmente precisam, fazer o enxugamento dessa máquina, diminuir o tamanho desse estado que acaba sufocando o consumidor, acaba sufocando o empresário que paga altos impostos. Então, eu acho que o estado tem tudo para ser um estado maravilhoso, e aquele que tiver essa sensação no coração vai poder fazer um bom governo e, sobretudo, tiver também uma boa equipe, saber selecionar bem o seu corpo técnico, né, de administradores, de secretários, e tentar fazer isso da melhor forma possível. Acho que
Esse é o sentimento que o futuro governador tem que ter. Bom, Capitão Contar ao vivo aqui, quero agradecer sua participação, deputado estadual, né, da nossa Assembleia Legislativa. Capitão, boa sorte aí nos teus rumos da vida política, trabalhar em prol da população, eu acredito que seja isso, né, o ideário de qualquer político que esteja aí no poder, no mandato, né? Boa sorte pro senhor, feliz em vê-lo, e a gente vai acompanhando os capítulos aí dessa trajetória. Rodrigão, é uma honra, então aproveito para desejar um excelente 2022 para toda a população de Mato Grosso do Sul, aqui para sua equipe, agradecer essa oportunidade. Tem pessoas ainda que não conhecem o Capitão Contar, então eu quero aproveitar a janela aqui para poder fazer esse convite. Todo o meu trabalho eu divulgo nas redes sociais, então é só digitar Capitão Contar. Nós temos diversos canais no Facebook, Instagram, Telegram, e nós estamos à disposição. Então o foco esse ano, cumprir esse mandato até o último dia e não fazer com que seja um ano apenas voltado para a campanha. Acho que, lógico, nós vamos engajar, vamos apoiar pessoas de bem, pessoas honestas. Esse é o meu compromisso. E também cumprir esse mandato. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, sucesso a todos. E eu desejo aí que em 2022 tenhamos bons candidatos, né, que tenhamos pessoas novas e comprometidas para tocar o nosso país e fazer essa mudança de verdade que nós tanto queremos. Capitão Contar aqui no Noticiário.